acreditava que podia fazer o que quisesse e fazia o que queria. Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Cordelia Botkin. Como sempre, antes de começar, eu tenho que anunciar quais são os gatilhos do vídeo de hoje, que são traição, envenenamento e manipulação, ok? A princípio, a gente não sabe muito sobre a infância da Cordelia, só que ela nasceu no ano de 1854 em Kansas City, no Missouri, nos Estados Unidos. Ela era baixinha e extremamente autoconfiante, ela se amava de verdade e acreditava que merecia tudo do bom e do melhor. E essa era a personalidade dela, ok? Em resumo, essa era a personalidade dela. Não sabemos se a sua família tinha dinheiro ou não, mas logo que possível a gente sabe que ela se casou bem nova com um homem considerado bem-sucedido. Em setembro de 1872, aos 18 anos, ela se casou com um homem chamado Welcome Botkin. 15 anos mais velho do que ela, o Welcome trabalhava na indústria de grãos e fazendas. Como eu disse, a Cordelia, ela se achava lindíssima, então havia rumores que aos 20 anos de idade, ela pagou para um fotógrafo fazer mais de 100 retratos dela, o que era muito caro. Ela tinha muito orgulho dessas fotos, muito difícil tirar uma fotografia, muita gente só tirava uma fotografia depois de morto ou quando ia pra guerra. Mas a Cordelia, ela se achava tão maravilhosa que ela pensava, não, eu preciso, todo mundo veja a minha beleza. Então ela tirou mais de 100 fotos. 2 anos depois do casamento, a Cordelia deu à luz ao seu primeiro filho, Beverly. Os anos se passaram, o Welcome, o marido dela, conseguiu um emprego melhor e a família se mudou para Califórnia. Foi aí que os problemas do casal ficaram mais evidentes. Os dois já não se davam bem. O Welcome, ele era um cara sério, sóbrio, ele detestava quando a Cordelia saía para beber, se arrumava toda e conversar com as amigas. Ela era uma mulher, como vocês devem imaginar, muito autoconfiante, muito independente. E ele não achava isso próprio para uma mulher casada. Ele era um cara bem tradicional. E no século XIX, o divórcio era algo muito mal visto. Os dois não queriam se divorciar porque eles sabiam que ia ser péssimo para a reputação deles. Então eles decidiram viver separadamente, porém continuar casados. Se alguém perguntar, eles só não moravam juntos por causa do emprego do Welcome, sabe? Não vamos alimentar fofocas. Não deu muito certo essa ideia. A Cordelia, ela foi viver com o filho na cidade de São Francisco e o marido ficou em Stockton, na Califórnia, no mesmo estado. Assim, eles poderiam se ver uma vez por mês e tal. Ele ainda pagava por todas as contas, tanto dela quanto do filho. Eles viviam em casas separadas. No ano de 1895, aos 41 anos de idade, a Cordelia estava em um parque com uma amiga, quando um homem chamado John apareceu. O John estava consertando a sua bicicleta quando viu a Cordelia e se apaixonou. John Dunning chegou até ela, se apresentou e foi amor à primeira vista. Ele era casado, ele tinha uma filha, trabalhava como repórter e tinha ficado muito famoso recentemente por conta de um artigo que ele tinha escrito. O John contou pra Cordelia que era casado e ela disse que também era, mas só via o marido uma vez por mês e etc. E o John ficou muito feliz em saber que ela era basicamente o oposto da esposa dele. A Cordelia gostava de beber, ela tinha muita atitude e ele se apaixonou por isso. Ele também gostou muito dessa parte da personalidade dela. A Cordelia, acho que vocês devem imaginar, ficou muito feliz de ver um homem apreciar essas coisas nela, porque na época era muito raro os homens verem isso como uma coisa boa nas mulheres. Eles achavam que não era próprio para uma mulher vaidosa, ser escandalosa. Ela gostava de se mostrar, ela gostava de aparecer, ela gostava de sair para beber, dançar, se divertir. E ele gostava disso. E ela gostava do fato dele gostar disso. Os dois agora estavam tendo um caso, como vocês devem imaginar. Eles saíam juntos, bebiam, apostavam, iam a motéis. Fofoca, eles viraram fofoca. E nesse tempo, o John nunca contou pra esposa sobre a Cordelia. O Welcome, a esse ponto, não estava nem aí se a esposa saía com outras pessoas ou não. Ele tinha seus casinhos também. Mas a Mary, esposa do John, não sabia de nada.
e ficou bem envergonhada quando descobriu. Esse caso entre os dois estava gerando muita fofoca na cidade, porque o John era um repórter muito conhecido, as pessoas liam as matérias dele no jornal, e ver ele pela rua com uma amante, o pessoal considerava muito errado, o pessoal julgava muito ele e a Cordelia. Por isso, as pessoas adoravam falar mal da Cordelia, já falavam mal dela antes dela ser a amante do John, porque ela era uma mulher que não se importava com etiqueta, que não se importava com reputação, ela só queria se divertir. Literalmente, ela era esse tipo de pessoa e todo mundo já fazia fofoca sobre ela por causa disso. Então, a Mary descobriu que o marido estava tendo um caso e decidiu abandoná-lo. Ela voltou para a casa dos pais com a filha. O pai da Mary, aparentemente, era um político. Ele tinha bastante dinheiro para cuidar da filha e da neta, para sustentar a filha e a neta, principalmente depois de todo esse escândalo. Ele não queria que a notícia chegasse até Delaware, que é onde ele vivia, fosse ruim para a reputação dele de alguma maneira, então ele acolheu a filha. Depois de ser abandonado pela esposa, o John ficou um pouco fora de controle. Eu não entendi muito bem se ele estava viciado na liberdade, na sensação de que agora ele podia fazer tudo o que ele quisesse, porque ele não estava mais preso à esposa, ou se ele estava triste e ofendido, talvez, com raiva da esposa, e estava descontando isso em jogos. Mas foi isso que ele fez. Ele ficou viciado em apostas, estava fora de controle. A Cordelia tentava tirar ele dos cassinos, mas ele estava viciado mesmo. Passava horas jogando e, é claro, criou várias dívidas. Para tentar quitar essas dívidas, ele teve a brilhante ideia de roubar dinheiro do jornal onde trabalhava para colocar no jogo e tentar ganhar mais dinheiro para poder pagar as dívidas. Não deu certo. Ele pegou esse dinheiro emprestado, disse que devolveria depois de pagar suas dívidas e não pagou as dívidas. Basicamente, ele só usou esse dinheiro para jogar mais e criar mais dívidas. Ele acabou roubando do jornal onde trabalhava o equivalente a $126 mil e não devolveu, então ele foi demitido. A Cordelia ficou com ele durante esse tempo todo, ela o apoiava, ela realmente gostava desse homem, não era só que ele alimentava muito o ego dela, que ela estava com ele, não, ela realmente gostava muito dele, era apaixonada por ele. E eles ficaram juntos até o início do ano de 1898, quando John foi contratado para escrever sobre uma guerra que estava acontecendo em Cuba, e ele decidiu ir até Cuba, né, para escrever sobre a guerra e dar adeus para Cordelia. Ele disse que não ia voltar para ela nunca mais e que quando aquela guerra terminasse ou quando o trabalho dele terminasse, ele voltaria com a esposa. E ela ficou bem triste com isso. A Cordelia, ela ficou magoada, deprimida, sozinha e decidiu se vingar. Foi bem rápida essa decisão, ela realmente assim, sentia que ela merecia mais. E quem é o John para simplesmente ir embora e dizer que vai voltar com a esposa assim? Sabe, ela ficou muito magoada, muito ofendida e decidiu usar manipulação via correio para impedir que a esposa voltasse com o John. Quando essa manipulação não pareceu suficiente para Cordelia, ela recorreu ao envenenamento. Mary Elizabeth, esposa do John, vivendo com os pais em Delaware, começou a receber cartas anônimas. Essas cartas descreviam como o John continuava com a amante, que ele era viciado em jogos, que ele era alcoólatra, roubava dinheiro, e essa pessoa a aconselhava a nunca voltar com ele. Ok? Ela recebeu várias dessas cartas. Durante um período de 6 meses, ela recebeu várias dessas cartas, mas ela nunca sabia o que fazer com essa informação, até porque o John demorou bastante tempo para voltar da viagem de Cuba. Então, ela nem sabia que ele planejava voltar com ela. Ela não queria voltar com ele. Ela continuava muito magoada com o que tinha acontecido. Então, ela não sabia o que fazer com essas cartas. Ela guardou, mas no dia 9 de agosto de 1898, Mary Elizabeth recebeu chocolates pelo correio. Era uma caixa belíssima, com fita de cetim, e embaixo da caixa tinha um lenço e um cartão escrito: "Com amor, para você e a bebê, senhorita C." Ela acreditou que fosse um presente de uma amiga, porque ela tinha uma amiga que o sobrenome começava com C, né, comum, e decidiu que comeria o chocolate depois do jantar.
Naquela noite, Mary Elizabeth jantou com sua família, a sua irmã e a sua sobrinha também apareceram, e depois da refeição, todo mundo se sentou na varanda para conversar. Mary foi buscar a sua caixa de chocolates, comeu 3 bombons e deu a caixa pro resto da família. A sua irmã comeu 2 bombons, a sua filha e a sua sobrinha comeram 1 chocolate cada, e os pais da Mary decidiram não comer. De repente, 2 filhos dos vizinhos apareceram para brincar com as meninas, e para não fazer feio, ela também ofereceu um bombom para cada um e eles comeram. Bom, poucas horas depois, todo mundo que comeu chocolate começou a passar muito mal. O pai da Mary chamou o médico, que disse que, bom, com certeza foi o chocolate, quem comeu passou mal, quem não comeu tá bem, mas ele não podia fazer nada, simplesmente deixar que o vômito fizesse seu trabalho, né? E o tempo passou. As crianças melhoraram depois de vomitar, porém a Mary e a sua irmã continuavam passando muito mal, sentindo muita dor na barriga. Outro médico foi chamado na manhã seguinte e determinou que com certeza não era só comida estragada, elas estavam passando muito mal. Ele disse que tinha quase certeza que foi veneno. Ele disse que não sabia o que fazer, nem não tinha como saber qual era o veneno. Na medicina da época, ele disse que só realmente tinha que esperar que elas tivessem expelido todo o veneno e beba bastante água, fique de cama e melhore. Boa sorte! E é isso. Infelizmente, Mary Elizabeth e a sua irmã faleceram naquela semana sofrendo horrores. Foi extremamente doloroso. Elas estavam expelindo sangue, tendo alucinações durante dias, provavelmente por conta da desidratação, febre forte. Foi péssimo e não tinha nada que os pais pudessem fazer, médicos. Depois do velório das 2 filhas, o pai da Mary estava determinado a descobrir quem enviou aqueles chocolates. Ele tinha certeza que foram chocolates e que a pessoa que enviou fez aquilo de propósito. Ele decidiu enviar o que sobrou da caixa de bombons, ainda tinha bombons sobrando, ainda bem que eles não comeram todos os bombons, mas ele decidiu enviar os chocolates que sobraram para um laboratório e ver se realmente estavam envenenados. Tinha arsênico no chocolate, extremamente tóxico. Mais ou menos nessa época, o John voltou da sua viagem, pronto para pedir para voltar com a ex-esposa, e descobriu que ela estava morta. O sogro contou para ele, né, sobre tudo que tinha acontecido, e ele ficou aterrorizado, chocado, e, é claro, decidiu ajudar a encontrar quem foi que mandou esses chocolates. O pai da Mary também encontrou todas as cartas anônimas que ela havia recebido durante meses antes de receber chocolates, todas aquelas cartas falando mal do John. E o John leu aquelas cartas e ele disse: não, eu conheço essa é a letra da Cordelia, a minha ex-amante. Deve ser péssimo dizer isso pro sogro, mas ele disse: essa é a letra da Cordelia. Então, será que foi a Cordelia que mandou esses chocolates? Sim, o John disse que a letra no cartãozinho, né, dizendo "com amor, senhorita C", era basicamente a assinatura da Cordelia, era a letra dela com certeza. Ele também mencionou que tinha contado pra ela que a Mary adorava doces, nunca recusava doces, porque ela gostava muito. Bom, então agora que eles tinham uma suspeita em mente, eles decidiram chamar a polícia. Investigadores descobriram que a caixa de chocolates foi comprada na cidade de São Francisco, na Califórnia, onde a Cordelia vivia, e que foi sim enviada da Califórnia para Delaware, pelo correio mesmo. E com essas suspeitas, eles puderam encontrar a loja exata de onde vieram os chocolates, e o vendedor confirmou que vendeu uma caixa de bombons no dia 31 de julho de 1898 para uma mulher baixinha e muito arrogante. E ela aparentemente disse pra ele que ia fazer os próprios chocolates pra colocar junto com os bombons, que ela ia ainda fazer alguma coisa com o chocolate. Tinha que ser a Cordelia. Eles também encontraram a exata agência de correios de onde a caixa de bombom foi enviada, e o funcionário disse que era uma mulher baixinha e rechonchuda que tinha enviado os bombons. Além disso, um especialista de caligrafia concluiu que aquela era sim a letra da Cordelia, tanto nas cartas quanto
no cartãozinho da caixa de bombons. Bom, agora a história fica um pouco confusa. Por quê? Eu não sei como os policiais descobriram que a Cordelia estava morando num hotel chamado Hotel Victoria. Mas eu não sei se ela saiu de casa ou se ela estava fugindo da polícia, porque em algum momento ela morava numa casa com o filho e etc. E agora ela estava morando num hotel. Eu não sei se o filho dela se casou, a gente realmente não sabe nada sobre a vida do filho da Cordelia. Mas ela morava num hotel agora. E eles fizeram uma busca na suíte onde ela vivia e encontraram pedaços de papel de presente, que era o exato papel de presente que foi usado para embrulhar a caixa de bombons. Ótimo, era ela. Cordelia Botkin foi acusada de homicídio no dia 28 de outubro de 1899. Pelo que eu entendi, o xerife tinha que apresentar o seu caso ao juiz e ao júri antes de prendê-la, porque ele não tinha nenhuma prova física de que foi ela, então ele tinha que ter a permissão do juiz para prendê-la. O principal argumento em defesa a Cordelia era que não houve necrópsia. As duas vítimas foram enterradas sem nenhuma conclusão da causa da morte. Mas os médicos que cuidaram das duas confirmaram que, com certeza, foi envenenamento. Com certeza foi por causa do chocolate. O júri declarou que ela deveria ser indiciada por homicídio, sim. Então Cordelia Botkin foi presa, levada à delegacia e ela se recusou a confessar. Ela disse que não foi ela. Seu caso foi direto para o jornal, ficou muito famoso na época, principalmente por ser um assassinato pelo correio e também pelo drama de ser uma amante que assassinou a esposa do seu ex depois que ele terminou com ela. Era uma coisa bem intensa, ninguém nunca tinha visto isso, é muito dramático, é muito coisa de novela. Então a mídia caiu em cima da Cordelia, todo mundo queria assistir ao julgamento, ver como ela era autoconfiante, vaidosa, caricaturas e desenhos dela eram publicados no jornal todos os dias. Foi um circo. Cordelia Botkin foi considerada culpada e sentenciada à prisão perpétua. O público foi à loucura quando descobriram que ela foi considerada culpada. Quando ela saiu da corte em direção à prisão, havia centenas de pessoas vaiando, coro, xingando. Foi um evento comunitário, praticamente, foi enorme e foi intenso. Welcome Botkin usou essa chance para finalmente se divorciar da Cordelia de vez, então ele também se viu livre dela. E alguns meses depois, acreditem ou não, a Cordelia já estava muito bem ajustada à prisão, por assim dizer. O juiz que a condenou a viu um dia andando livremente na rua e decidiu investigar o que aconteceu, né? Ele descobriu que ela estava trocando favores sexuais por direitos dentro da prisão. Ela podia sair sempre que quisesse. Ela comia muito bem. Ela tinha uma cela privativa e muito mais, porque ela estava basicamente paquerando e fazendo favores sexuais para os guardas. E ninguém queria ser demitido, né? Nenhum dos guardas da prisão queria ser demitido. Então nenhum deles admitiu que participava disso. E nenhum deles também apontou quem é que estava de casinho com a Cordelia. Após um terremoto, a Cordelia foi transferida para uma nova prisão e ela faleceu por causas naturais no dia 7 de março de 1910. Acredita-se que ela faleceu por conta de uma depressão bem forte e ela simplesmente foi definhando. Acho que porque lá ela não tinha tanta liberdade quanto na prisão anterior, né? Essa é a história da Cordelia Botkin, pessoal. Me digam o que vocês acham. A mulher sem vergonha, capaz de tudo e qualquer coisa, acreditava que podia fazer o que quisesse e fazia o que queria. Como sempre, muito obrigada por assistir até aqui, muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário, por se inscrever no canal. Se você gostaria de ajudar com a monetização, o Pix vai estar passando aqui embaixo. Se você prefere usar o cartão de crédito ou o Mercado Pago, você pode mandar uma gorjeta clicando no botãozinho do Valeu, que é um coraçãozinho, ou você pode se tornar membro. Muito obrigada, André Falei, Daniele W e Francisca Carvalho, por serem membros do canal. Muito obrigada, pessoal. Redes sociais e caixa postal na descrição do vídeo. E o segundo canal, o canal de vlogs, vai estar aparecendo aqui do meu lado. Obrigada por assistir o vídeo até o fim, e eu vejo vocês no próximo. Tchau!